Sabe aquela impressão de que na musculação tem tanto mito, tanta informação desencontrada, que fica difícil saber o que realmente funciona para ganhar músculo? Será que é só levantar o peso mais pesado possível? Ou existe um método, um segredo por trás de tudo? Olha, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Decodificar a ciência por trás do treino de força, focando no que de fato traz resultados. Então, qual vai ser o nosso caminho? Simples. A gente começa com o código do treino, depois fala sobre a medida certa de volume, e em seguida a gente vai ver como a jornada evolui do iniciante ao intermediário. E claro, não podia faltar, os pilares do crescimento e os erros que todo mundo precisa evitar. Bora lá? Ok, vamos lá. O código do treino. Afinal de contas, qual é o segredo? A gente ouve falar de carga, de repetição, do exercício A ou B, mas o que no fim das contas é que realmente faz a diferença? Qual é a peça-chave desse quebra-cabeça todo? Pensa comigo, qual será a variável mais importante para ganhar músculo? É o peso na barra? É ir para academia todo santo dia? A resposta, olha, talvez até surpreenda um pouco, mas os especialistas são bem unânimes nisso. A variável mais importante de todas é o volume de treino. Tá, mas o que raios é esse tal de volume? Imagina que é tipo a quilometragem de um carro, só que pro músculo. É o total de trabalho que ele realiza, sabe? E o jeito mais fácil da gente medir isso é contando o número de séries que a gente faz por semana para cada músculo. Simples assim. Essa é a base de tudo. Beleza, então o volume é a chave. Mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Qual é a dose certa? Existe um número mágico ou será que é super individual? Vamos ver o que a ciência diz sobre isso, sobre como otimizar o crescimento. E aqui está um número que muita gente procura. Entre 10 e 20 séries por semana. Isso mesmo, para cada grupo muscular. Essa é a faixa que a gente pode chamar de ponto ideal para a maioria das pessoas que quer hipertrofia. Ah, mas é claro, quem está começando talvez precise de um pouco menos, e quem já é mais avançado, um pouco mais. O grande segredo é achar o seu ponto de equilíbrio aí dentro. E isso já engata num ponto super importante. O treino não é uma foto, é um filme. Ele não pode ficar parado no tempo, sabe? Ele tem que evoluir. Porque, vamos combinar, o que funciona para quem está começando, com certeza não vai ser o bastante para quem já tem anos de estrada. Olha só como a evolução fica clara aqui. Quem é iniciante? O foco total é em aprender o movimento, na técnica, em criar consistência, com um volume mais baixo, ali entre 6 e 10 séries. Agora, quem já é intermediário, a história muda. O foco passa a ser a progressão de carga, a intensidade. O volume sobe para 10, 20, às vezes até mais séries, com treinos já divididos. É aquela história, o corpo se adapta, então a gente precisa dar um estímulo maior. Bom, até agora a gente falou do quanto. Quanto volume fazer? Agora vamos entender o porquê. O que de fato, lá na biologia, faz o músculo crescer? A ciência basicamente resume isso em 3 grandes pilares. E que pilares são esses? Primeiro, a tensão mecânica. Esse é o chefão, o principal motor de tudo. Depois, o estresse metabólico. Sabe aquela sensação de queimação no músculo? É isso. E por último, o dano muscular, que são aquelas microlesões que o treino causa e que sinalizam para o corpo: ei, precisa reconstruir e ficar mais forte aqui. Cada um deles tem um papel nesse processo. Só que, atenção, nem todos esses pilares têm o mesmo peso. A tensão mecânica, que é basicamente a força que o músculo faz contra uma carga e com uma execução bem controlada, claro, ela é, de longe, o fator mais importante. É o rei da história. Então, o foco principal deveria ser sempre esse: levantar uma carga que seja desafiadora, mas com a técnica perfeita. É esse o estímulo número 1 por crescimento. Mas é óbvio que o treino é só uma parte da equação, né? Não adianta nada se matar na academia se o resto não está alinhado. O crescimento de verdade acontece fora dela. Pensa bem, sem proteína para reconstruir o que foi quebrado, sem descanso para de fato recuperar e sem calorias para dar energia para tudo isso acontecer, todo aquele esforço do treino pode acabar não dando em nada. E para fechar, vamos falar de uma coisa super importante: os erros mais comuns. Porque às vezes saber o que não fazer é tão valioso quanto saber o que fazer. É sobre treinar de forma mais inteligente, e não só mais difícil, para garantir que todo o esforço vale a pena. Ah, esse aqui é um clássico. Um dos maiores mitos que a gente escuta na academia. Fazer um monte de repetição ajuda a definir? Ajuda a queimar mais gordura? Vamos ser diretos e ver o que a ciência diz sobre isso. A resposta sem rodeios, não. Pura e simplesmente não. Perda de gordura tem a ver com balanço calórico. Ponto.
Ou seja, com a dieta. O papel da musculação nesse processo é outro, e é fundamental. É preservar a massa muscular. E por que isso é importante? Porque é o músculo que mantém o metabolismo funcionando a todo vapor. O número de repetições para queima de gordura é simplesmente irrelevante. Então, se não é o número de repetições, quais são os verdadeiros vilões que impedem o progresso? Basicamente é a estagnação. É ficar fazendo sempre o mesmo treino, com a mesma carga, sem nenhum tipo de planejamento ou progressão. Isso, somado a uma técnica de execução ruim, é a receita perfeita não só para não ter resultado, mas também para se machucar. E para a gente encerrar, fica aqui uma pergunta para reflexão, uma provocação mesmo. O treino que está sendo feito hoje, ele está de fato evoluindo? Ou é só uma repetição do que foi feito semana passada, mês passado? Porque a resposta para essa pergunta pode ser exatamente o que separa a estagnação do próximo nível de resultado.